As frustrações da vida. Talvez essa seja uma das coisas mais curiosas que nós temos e que mais carregamos no decorrer das nossas vidas, de nossas passagens, conhecendo pessoas, planejando e sei lá. É um vídeo hoje sem uma pauta definida, sei lá, só estou aqui falando sem um plano, uma ideia, um pequeno planejamento do que falar, como eu faço nos outros vídeos, apesar da qualidade duvidosa. Esse é um vídeo completamente de desabafo e sei lá, estou apenas falando o que vem totalmente na minha cabeça, sem plano nenhum e sem nenhum projeto, só falando. É, eu vou me indicar aqui primeiro. Peço para vocês deixarem o like de vocês, se inscreverem aí no canal, compartilharem o vídeo. Deixem um comentário também aí, se quiserem incentivar o algoritmo a entregar esse vídeo para mais pessoas. Se não, tá tudo bem também, não me importo. É muito curioso, sabe? Você começa a ter certos momentos da vida que você se senta numa praça e fica olhando em volta, olha o céu. Olha o mundo, olha as pessoas e se pega pensando: eu estou indo para o caminho certo ou não estou? Eu estou fazendo as coisas do jeito que tem que ser ou não? Às vezes você se pega naquele momento daquela comparação que você não deve fazer, mas involuntariamente acaba batendo aquela vontadezinha de se comparar e ver que você não chegou a lugar nenhum e você se pega pensando: aonde eu falhei? Aonde eu não dei certo? Quais foram as minhas escolhas que eu deixei de fazer? Quais foram as coisas, situações, projetos que eu deixei de aceitar ou de executar que me fizeram estar onde eu estou? É muito curioso, sabe? Porque esse é aquele tipo de pensamento que as respostas são muito complexas, sabe? E você tá ali divagando, divagando e divagando, tentando de muitas maneiras achar uma resposta, por mínima que seja, e você está ali. Ok, eu não estou avançando, eu estou com algum problema. Será que eu estou indo bem? E você fica nessa eterna de questionar e não questionar. E o estoicismo é bem útil nessas situações de você tentar refletir, saber o que está no seu controle ou não. Mas a vida, ela é muito estranha. Ela é muito imprevisível, sabe? Pelo menos na minha vida em geral, ela foi tão imprevisível que eu honestamente eu apenas olho pra ela e penso assim: caramba, hein, você me pregou muitas peças. E eu acho que para quase todo mundo é assim, né? Pega muitas peças, muitos acontecimentos inesperados, perdas, oportunidades, pessoas, e assim você vai deixando tudo isso de lado em momentos que você fez escolhas, às vezes boas, às vezes ruins, às vezes você não sabe. E eu acredito que boa parte está no grupo do não sabe ou nem sabia o que estava fazendo. Eu acho que uma vida muito curta para ficar pensando se você está fazendo o certo ou o errado. Eu acho que essa é uma das coisas mais loucas que eu me pego muitas vezes pensando, porque eu cresci passando por muitos perrengues, muitas dificuldades, desde familiares, desde questões pessoais, doenças e tudo mais. E você se pega pensando, né? Poxa, se eu não tivesse passado por tudo isso, como seriam as coisas, né? Só que você viver no eterno ser, e se fosse diferente, e se eu tivesse feito diferente, e se eu tivesse evitado. Ai, me parece muito bonitinho, muito fofinho você ficar abraçado nisso pra você apenas renegar que você fez escolhas, mesmo que sejam involuntárias, mas você fez. E já foi. E não tem o que possa ser feito para mudar elas. Mas acho que a única coisa que eu posso fazer é olhar muito mais no presente
não olhar tanto no futuro. O futuro é muito instável, é uma lacuna da nossa vida, olhar o futuro, que é muito complicado. Eu não sei, eu não recomendo você ficar o tempo todo com aquele olhar, sabe, no futuro, sabe? Poxa, será que eu consigo chegar em tal lugar? Não, sabe? Eu acho que tentar pensar mais, para eu chegar em tal lugar, eu preciso fazer X e Y, Z coisas. Por onde eu começo, sabe? E aí você começa. Talvez, principalmente por nascer no Brasil, que ser uma pessoa sonhadora é ainda maior, porque você cresce em um país que a maioria das famílias, de maneira geral, os núcleos familiares são instáveis. Você cresce em um país que a economia é completamente sabotável e totalmente desgraçada, de maneira geral. Vide como está a economia hoje em dia. Vou tomar água aqui. Totalmente no improviso. Hoje eu tô nem aí aqui, sei lá. Acho que eu tô de mau humor, não sei. É porque eu tô com enxaqueca, sei lá. Estou dando desculpas aqui. Mas enfim, eu acho que é muito louco, sabe? É muito louco você se pegar pensando, né? Pô, podia ter feito tal coisa, né? Mas tá, não fez. Então dane-se, deixa no passado e veja o que você pode fazer no agora, sabe? Escolhas, sabe? Querer fazer coisas que não sejam muito complexas, sabe? Sei lá, por exemplo, pô, quero sair num parque tal da cidade. Tá, ok, vai. Vai depois do trabalho, dependendo do horário, sabe? Mas vá, sabe? No fim de semana, mas vá, sabe? É muito louco você parar pra pensar. Eu falo muito, muito louco, né? Meu Deus do céu, eu preciso melhorar minha dicção, melhorar, na verdade, meus vícios de linguagem, mas enfim, tá tenso hoje o negócio. É muito curioso, né? Quanto a gente se pega perdido no meio da imensidão desse oceano de coisas complexas que são a vida, né? E você tentar pensar que, poxa, tento seguir uma vida legal, uma vida boa, uma vida, sabe, sem fazer maldade para as pessoas, e você se vê ali preso na mesma desgraça, na mesma situação, e você observa ao mesmo tempo muita gente má, ruim e se dando bem, né? É muito estranho quando você pega a pensar o quanto a vida ela não é só injusta, né? Mas ela é completamente descontrolada de qualquer coisa, sabe? E são tantos eventos aleatórios. Eu acho que um dos maiores erros, pelo menos pra mim, por ser uma pessoa mais analítica e de pensar mais nos resultados das coisas, é ficar nessa eterna coisa, sabe? De, poxa, será que se eu fizer tal coisa eu vou correr tal risco, sabe? Você ficar medindo as possibilidades e medindo a probabilidade de tais situações, tais ações darem certo ou errado. Talvez tenha me feito me deixar muitas vezes não só medroso, mas acovardado diante de muitas situações. Eu acho que nos 2 últimos anos que eu venho aprendendo, acho que principalmente com terapia, TCC, tem me ajudado muito a observar que as coisas são muito mais aleatórias do que parecem e os eventos são totalmente inesperados e eu não tenho que ficar pensando, planejando, medindo risco, probabilidade, sabe? Mas eu cresci sendo assim. Eu acho que por crescer em um ambiente bastante caótico, você se torna uma pessoa muito muito fria em termos de analisar as coisas, só que isso daí lhe paralisa de agir, lhe paralisa de fazer as coisas quando você precisa fazer. Isso é muito, muito curioso, porque muitas vezes isso também me preveniu de fazer muitas cacas na vida, mas ao mesmo tempo, me faz também deixar muitas oportunidades de lado, sabe? Você deixa de, sei lá, alguma oportunidade de trabalho que você fica repensando demais e não aceita. Alguma moça que eu conheci e eu não quis avançar as coisas porque eu fiquei analiticamente pensando demais e deixei
possível bom relacionamento para trás, porque eu travei no meu próprio pensamento analítico das coisas. E, cara, isso é muito frustrante quando você observa e pensa sobre isso. Só que eu tento de todas as maneiras não ficar pensando, sabe? Tipo, eu só olho dentro de mim mesmo e penso, ok, isso já foi, eu acho que já não tá mais dentro daquilo que eu considero como meu controle e faz parte e não tem muito a ser feito, sabe? A não ser deixar ali de lado e lembrar que, bom, o que já foi e tá tudo bem. Só que, sei lá, você conseguir sair desse espiral de ficar pensando demais e agindo de menos é muito curioso, né? Tem até um estudo de um sul-coreano que mostra que as pessoas que pensam demais e são muito analíticas, elas têm uma tendência a deixar de lado as coisas, porque a maioria das pessoas mais analíticas, que pensam na probabilidade das coisas, tem uma tendência, não estou dizendo que eu seja isso, são pessoas mais inteligentes, né? E as pessoas, pelo que o próprio autor falou, né? Que as pessoas mais burras conseguem ser mais bem-sucedidas pelo simples fato que elas agem mais do que pensam. Então elas são mais predispostas a correr riscos. Elas não têm a aversão ao risco e ao cálculo da probabilidade do que pode ou não dar certo. E essa aversão ao risco é um grande inimigo de quem quer executar ou fazer as coisas, sabe? Você tem uma grande ideia na sua cabeça de empresa, mas aí você pensa em todas as possibilidades e não a executa. E assim você deixou de fazer. Aí a outra pessoa impulsiva que teve a ideia de um jeito completamente randônico vai lá e executa e dá certo. E aí você fica se pensando, né? Ok, eu falhei, porque meu lado racional e pensante demais me dominou. E eu venho me esforçando muito para tentar sair dessa coisa de ficar pensando demais e aqui compartilhando em meio a todo esse assunto aleatório. É bem difícil, não é uma coisa tão simples. Eu admito que pelo menos nas minhas últimas, sei lá, 4 ou 5 sessões, a gente vem trabalhando muito isso em meio a muitos eventos caóticos com a minha psicóloga e a gente tá dando passos, estamos dando passos, está dando resultado para os xiitas que dizem que terapia não funciona. Ela funciona quando é baseada em evidências, que é o caso do que eu faço. Então, assim, está acontecendo um movimento de entender todo esse racionalismo que eu tenho, essa coisa muito mais predisposta a calcular e analisar possibilidades, porque largar essa coisa de ficar pensando demais e tentar encontrar um mínimo pingo de impulsividade não é um trabalho simples. Envolve você entender quais barreiras, quais pontos tocar para conseguir melhorar. E sei lá, é muito curioso porque na minha vida em geral eu sempre fui muito mais cauteloso nas coisas por ter, sei lá, eu cresci no meio de uma família caótica e você junta também muitas, inúmeras dificuldades financeiras gravíssimas, então você acaba se tornando uma pessoa muito mais zelosa, sabe? Com um nível de cuidado e observação das coisas muito grande, sabe? Eu também já quebrei, eu já fali quando era mais novo por ter ficado doente, então eu acabei criando uma série de vieses de aversão ao risco, sabe? E aí eu deixo, às vezes, muitas oportunidades que podem aparecer por conta da minha desconfiança e pela minha eterna mania de ficar analisando mais do que agindo, né? Sei lá, é muito louco, é muito curioso. Você se pega pensando em inúmeras coisas e sei lá. Eu acho que pensar de menos e agir demais pode ser, em certos momentos, muito positivos, principalmente em coisas que podem mudar sua vida, sabe? Talvez aí é que eu more muito do segredo para você se dar bem, fazer as coisas, né? E não ficar eternamente preso numa redoma de muitas frustrações no futuro, né? E é muito difícil. Eu admito que não é uma tarefa fácil e falar sobre isso é muito curioso porque
São muitas situações, muitas questões e você está ali, sabe? Repensando, pensando e analisando e sei lá, sei lá, sei lá. Eu acho que eu vou ficando por aqui. Eu acho que eu falei demais num vídeo totalmente sem pauta, sem um objetivo, sabe? Só estou falando o que tá vindo na minha cabeça. Estou meio pensativo hoje e um pouco, sei lá. Estou meio chateado com as coisas, mas faz parte. A vida é assim. Então, vou nessa. Tchau, tchau.